Tudo certo? Então chega pra cá, grupo DMN. Chega pra cá, Eli, chega pra cá, Marcão. DMN está em casa. Satisfação, Marcão, em revê-lo, né? Satisfação, Eli, tamo junto. Vamos sentando aí essa coisa. Ele não quer vir pra cá também, não? Não precisa. Pode sentar aqui, mano. Agora foi. Pode ficar tranquilo, pô. Aqui nós quer organizado. Quer falar com o microfone desligado, não funciona, né? Não, né? Boa noite. Mano, primeiramente, boa noite, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, né, mano? A gente tá fazendo um projeto aqui de rap nacional e tentando resgatar o rap dos anos 90, 80 e toda a geração a gente gostaria que passasse por aqui. Vocês que fazem projetos, vocês sabem que não é fácil e a gente tá tentando fazer a nossa parte, né, mano? Acho que todo mundo faz a sua parte no meio do hip hop, do rap nacional e a gente tá tentando fazer a nossa, beleza? E de antemão, muito agradecido mesmo. Mano, primeiramente eu gostaria, muita gente já conhece, né, mano? Se apresentar, você acha que vira apresentar? É legal, né? Vamos lá. Pra quem não sabe, né? Pelo menos se apresentar. Marcão 2, satisfação poder estar aqui com todos vocês, participar desse programa, dessa atividade, que é como você falou, a gente já reconhece que é algo que traz prosperidade e que traz o respeito que o hip hop merece. Então vocês estão de parabéns, da hora. Eli Preto Original, né, pra mim e pros meus manos é sempre uma satisfação a gente participar de projetos como esse aqui, que a gente sabe o grau de dificuldade que é pra gente fazer uma festa de rap, pra fazer um programa, então pra nós é uma honra estar aqui. Satisfação total. Gratidão é nossa, hein, mano. E ele? Tem um mic aí, tem um mic sobrando? Boa noite, prazer, Joe, família Justa Causa. Estamos aqui com a rapaziada aqui, acompanhando aqui os caras, né? Que eu sou fã também, sou amigo, sou da quebrada e satisfação estar aqui com vocês também, beleza? Gratidão é toda nossa, mano. Seja bem-vindo. Mano, quando e como surgiu o DMN? Foi, acho que o LF, o Slick que começou isso? Foi isso? Então, conta um pouquinho pra nós aí. Então, na verdade, o grupo começou com o LF, com o Slick. Tinha um intuito de fazer um tipo de música que falasse da população preta, que falasse dos nossos problemas do nosso bairro, da periferia, falasse das injustiças que sempre aconteceram, né, com o nosso povo. E partindo desse princípio, depois teve um amigo nosso chamado Duda, que acompanhou o X por muitos anos aí na caminhada dele, me apresentou pro X, depois apresentou-nos pro LF e pro Slick, e a gente viu que as ideias batiam, e assim começou o DMN. Foi desse jeito, né? Aí, como foi a Consciência Black? Foi pela Zimbábue? Foi pela coletânea que vocês fizeram, a primeira coletânea? A primeira gravação profissional do DMN foi na coletânea Consciência Black Volume 2, pelo selo Zimbábue. Na época eu não era do DMN, mas tive um grupo que também saiu pela coletânea Consciência Black, que foi o grupo FNR. Então o FNR e DMN a gente sempre andou junto. Em 90, do final de 96 para 97, o meu grupo meio que se desfez. Um dos integrantes, que é o Rick, parceiro, que hoje está em Marília, foi para lá, para Marília. E aí eu fiquei meio perdido aqui. O DJ também, que era o Caco, ficou meio na manha. E aí foi onde com a saída do X, o LF falou: mano, você já corre com a gente, anda com a gente, você não gostaria de participar do grupo? E aí foi aonde eu acabei somando com o DMN, mas a origem é isso. DMN, a primeira aparição foi em 92, na coletânea Consciência Black Volume 2, e daí pra frente é muita aí caminhada. Veio cada vez mais preto, é isso? Veio cada vez mais preto em 92. A gente saiu da coletânea, conseguimos gravar o nosso primeiro álbum solo, né? Na verdade, naquela época não tinham muitos grupos que conseguiam fazer um álbum, né? E a gente conseguiu, com muito esforço, com várias barreiras, né, que aconteceram no meio do caminho, mas no final das contas, como falava o William da Zimbábue, o bom filho a casa tornava, e nós retornamos lá para Zimbábue e fizemos nosso primeiro álbum por lá, graças a Deus.
É bom lembrar que o mentor do Cada Vez Mais Preto, em separar sample, em montar a estrutura que todo mundo hoje que ouve o álbum e fala que é um álbum da hora, foi o Eli, que era o pesquisador ali, que fazia os cortes dos samples para poder levar para o estúdio e acabou fazendo aquele material lindo que todo mundo conhece. Aí depois disso, a forma original mental. Primeiro videoclipe. Isso foi o primeiro videoclipe de vocês? Primeiro videoclipe dirigido pelo Odorico Mendes, meu amigo Odorico Mendes, que também produziu recentemente aí os Preto Rimador, né? E na época ele tinha Adrenalina Filmes, a Croma Filmes, era uma produtora, a gente tudo moleque, com 17, 18 anos. E aí ele escolheu a gente entre tantos outros grupos que haviam na época. Queria fazer o clipe da Mova, se a gente deu uma boicotada nas ideias dele, porque a gente queria uma coisa que fosse mais Public Enemy, que era mais a nossa cara mesmo. E aí a gente escolheu fazer a forma original mental, que era uma letra, na verdade era uma introdução que acabou virando uma música, né? E aí a gente encheu ela de scratch, tinha uma letra mínima ali, usamos o sample do Lenny Kravitz, na época com uma puta esperança da gente ser processado por ele, mas não conseguimos, mas a música deu certo. Marcão, já estava nesse videoclipe? Você já estava nessa época? Não, eu não era do Ainda grupo, não, mas tenho voz no Tem a no voz, álbum. né? Tem voz, tem uma vinheta no Cada Vez Mais Preto que eu faço uma parte da voz dessa vinheta e o Beethoven, né? Exatamente, exatamente. Então, não cantava, mas já fazia parte ali acompanhando. Acompanhei boa parte da produção do Cada Vez Mais Preto. Acompanhei muito show do DMN antes de ser do DMN. Então, na verdade, quando eu entro pro DMN é mais ou menos a continuação do que eu já estava vendo acontecer. Sem contar que a gente já andava junto, colava nos bailes junto, né? Já A gente tava junto. curtia Sunset, Santana Samba, a gente era viciado, toda sexta a gente tava lá e tirava aquela onda. Então você entrou junto com o Max? Foi no mesmo ano ou o Max entrou? O Max chegou antes. Chegou O Marcos antes? chegou em 95. O Marcão entrou em 97, né, Marcão? Finalzinho 98. 98. Quando surgiu a H.Aço? H.Aço, ela foi escrita de 96 para 97 e a gente só conseguiu fazer o registro dela mesmo em 97. Produção do Ed Rock e conseguimos lançar pela Companhia Paulista de Hip Hop na época, junto com Milton Salles. Final de 97, né? Praticamente 98. E é uma música que ela ficou 1998 inteira a gente executando em som, em shows, e ela meio em anonimato, e ela só foi explodir mesmo em 99. Aí é onde rádio não conseguiu segurar, onde começou a tocar no país inteiro, mas é uma música que ela teve um tempo de maturação até se tornar o clássico que é hoje, de um ano e pouco. É porque a letra também nessa época parece que ela é um pouco adiantada, né, mano? Eu acho que pela letra, assim, pela coisa, ela, pra época, assim, eu acho Além que ela de tinha... que o Ed Rock tinha ido viajar com Racionais e o Ed Rock enrolou a gente um tempo, porque ele não queria produzir a música enquanto ele não trouxesse uma nova máquina que ele tinha visto e ele estava indo para a Europa. Ele tinha uma Groovebox na época, que foi até feito Racistas Otários, né, com ela. E nos 45 do segundo ele foi para a Europa. Quando voltou com a MPC. E a primeira música que ele produziu na MPC foi H.Aço. Cê é doido, ficou pesado. E nessa época aí que tava bombando, aí tipo, o Espaço Rap era o maior veículo de comunicação a 105, né? Acho que até hoje, né, Espaço Rap. Aí vocês participaram lá do aniversário do Espaço Rap lá no AMB, né? Que teve uma gravação, tava lá, aquele dia tava pesado, acho que foi o Tan Clan, né? O Tan Clan Racionais, acho que a nata do rap nacional tava tudo lá. Eu tava lá esse dia aí. A primeira vez que a gente cantou H.Aço foi no meio do show do Racionais, no dia do show do Mauro by Nature. Que eu lembro como se fosse hoje, a gente tava tudo sem grana pra ir no show, eu fanzaço dos caras, eu, X, a gente comia Mauro by Nature, né? Aquela época. E nos 45 do segundo, ficamos sabendo que os caras iam vir, a gente tava sem grana mesmo, e nem pra ir pro show. E aí, nos 45 do segundo, o Ed Rock ligou, falou, Eli, querem abrir o show, querem fazer o show, a H.Aço hoje lá no show do Racionais? Falei, porra, lógico que quero. E a gente convidou, avisei o LF, avisei o Marcão, avisei os caras.
A gente foi pra lá, graças a Deus fizemos uma música, foi um sucesso. E ainda assistimos o show do Nauri, né? E nessa época aí que também foi no AMB, eu também tava doido pra ver aquelas rodas do Lowrider. Eu era doido pra conhecer pessoalmente. Eu tava lá em cima na plateia lá. Quando eu vi o carro chegando lá, eu desci lá e fui lá pra ver de perto. Aí eu realizei, começou a guerra de cerveja lá. Vocês lembram disso daí? Lógico que lembro. Eu tava andando com o Bill aqui, assim, bem na frente, assim, o alambrado caiu. E que esse foi o do Tanclan. Do Tanclan, é esse aí. Eu fiquei preso do lado de fora. Vocês conseguiram entrar, eu fiquei preso. A hora que eu fui voltar pro backstage, botaram um tapume e eu fiquei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Porque o Barato na frente do palco, todo mundo entrou em pânico, né? Começou tumulto, ficou um Barato esquisito mesmo. Mas o pior é a situação, né, mano? Imagina, eu e o Bill, MV Bill, fazendo um rolê ali na frente, fazendo mal positivos com o pessoal e tal. Daqui a pouco o alambrado caiu, assim, aquele monte de gente veio. Aí o desespero correu, né? Todo mundo correu, né? Não teve pra onde fazer. Não tinha o que fazer, era só correr mesmo. Nessa época aí eu não sei, né? Vocês que estavam nos bastidores, melhor vocês pra falar. Aí surgiu um boato que roubaram o skate do Chorão, isso aí foi verdade? Parece que tem essa fita mesmo. Eu Rolou, né? não tenho bem certeza, mas porque não vi, mas rolou essa ideia. Agora o mais louco de tudo desse show, tirando as, vamos dizer, tragédias, é que ali a gente conseguiu perceber o quanto o hip hop era forte na cidade de São Paulo e, na verdade, no estado, né? Porque vieram diversas caravanas. E uma coisa impactante na hora de tocar no show, principalmente H. Aço, é que hoje a gente consegue ter, eu acho que um pouco da noção do que um jogador de futebol sente quando o estádio grita o nome dele, ou grita o nome do time. Eu senti isso aí também. Porque quando a gente estava cantando, a gente conseguia sentir no peito a resposta do público quando cantava alguma parte da música, quando cantava o refrão. Então a voz das pessoas tinha peso, batia no nosso peito. Então a gente ficou imaginando, caramba, no estádio de futebol deve ser a mesma vibe quando o jogador faz um gol, quando a torcida tá gritando o nome do time. E aí a gente percebe quanto a força das pessoas podem motivar para músico ou para o artista se fortalecer e cada vez mais longe. Ali foi um momento ímpar na nossa vida. Nós já teve essa sensação, né, DJ Fabinho? Cascatas 20 anos depois. Mano, imagine, lá no Tênis Clube Santo André, né? Foi no Tênis Clube. Lotado embaixo, lotado em cima, tinha outro ambiente. Então, cada música dos anos 90, que era flash rap que tocava, todo mundo gritava, mano. O bagulho balançava, a gente já teve essa sensação. É louco, e eu é falei louco. assim, por mais que seja 20 anos depois e depois você vai lançar outro projeto, mas não vai ter aquele calor que teve naquele momento. Pode ser parecido, mas aquele momento é único. Eu sei o que vocês estão falando. Aí, beleza! Saída de emergência. É CD, saída de emergência que vocês fizeram, foi quem produziu? O Ed Rock? Esse disco aí foi feito todo na casa do Ed Rock também. Quem fez o disco foi praticamente nós dois, mano. Foi os dois, né? Foi aí que no saiu MPC. a Racistas Otários? Racistas Otários, Cisco, A Última Chance. No jogo, a última chance. A Cisco é demais, vai cantar lá hoje? Tem uma meta a seguir. Vai dar um spoiler aí, você vai cantar lá hoje? Vai Vamos tentar? fazer. Eu acho que o bacana desse álbum é que, na verdade, a gente conseguiu... Primeiro que tinha uma história do DMN que já estava sem gravar há algum tempo. E o single o EP H. Aço, ele nasceu meio naquela do que a gente vai fazer para voltar no cenário, o que a gente vai fazer. E eu chego no DMN exatamente no momento que está terminando a confecção do EP H. Aço. Então, assim, era expectativa de como é que a gente vai voltar para o mercado. Acho que foram 6 anos sem gravar, correto? 6 anos sem gravar. E aí ele faz o EP do H. Aço com essa esperança de vamos achar um caminho para poder fazer o próximo álbum. Então, Saída de Emergência, ele vem nessa expectativa de putz, mano, vamos fazer agora um álbum pesado, uma coisa bacana. E a sintonia que a gente já tinha com o Ed Rock para a questão da produção favoreceu muito o processo de criação do álbum.
A gente se sentiu muito confortável no processo de pegar beat, escrever, não é aquela coisa de já ir com as músicas prontas, algumas estavam prontas, outras a gente escreveu no processo, por exemplo, a Cisco era uma letra que eu já tinha pelo menos uns 6, 7 anos antes de gravar pro Saída de Emergência. E o Ed Rock tinha um beat, ele falou, ó, tô com esse beat parado aqui, é uma parada que eu até apresentei pro Racionais, mas não virou, ouve aí. Aí a gente ouviu, falou, pô, da hora. Eu falei, ó, pai, eu tenho uma letra que casa com isso aí. Aí ele falou, leva o beat e vê o que você faz. Aí levei o beat, tinha a letra, catei a letra, comecei a reformular e acabou sendo no que deu a Cisco. Então todo o processo de elaboração de Saída de Emergência, ele correu um pouco por essa coisa. Ah, faz o beat, vamos ouvir. Ou tem uma letra aqui, faz adaptação. Ou esse beat é da hora, vamos criar. E graças a Deus é um álbum que a gente tem muito orgulho também de ter na nossa trajetória. Aí não sei se é o ano correto, 2002... Vocês assinaram com a New Produções, que esse é o primeiro DVD ao vivo. E gerou um DVD ao vivo, não foi? Dessa New Produções? Não foi a New Produções, foi a Bros. A Bros? Bros Company. E a gente, na verdade, a Bros colocou o nosso trabalho, o Saída de Emergência, na rua. E aí a gente resolveu gravar um DVD e acabou saindo por eles lá. Conta um pouco pra nós como é que foi ir no Manos e Minas. Onde todo mundo quer ir, não é verdade? É o sonho de consumo de todos os grupos de rap. Na época já era o Max B.O., é isso? Acho que era o Max B.O. Não, nós fomos primeiro, acho que com o Rap Hood, não fomos, não? A primeira foi com o Rap Hood, é verdade. A primeira foi com o Rap Hood. Fomos umas 3 vezes lá, eu acho. E aí o que acontece? Na verdade, a gente vem da época que era o mais difícil para um grupo de rap era aparecer na televisão, né? E poder participar do Manos e Minas era exatamente isso. O reforço no sentido de entender que a nossa música conseguiu sair da rádio e que tinha um apelo também para aparecer na televisão. E aí participar de um programa com um parceiro como o Rapping Hood, que sabe como lidar com a comunicação, principalmente voltada para o hip hop, que tem todo esse carinho no sentido de divulgar o rap, foi sensacional. Pra gente foi uma passagem também muito importante, porque faz isso, é a transição da gente conseguir passar das questões do rádio, das rádios que eram além de 105 rádio comunitária, mas também ir pro espaço da TV, conseguir apresentar a nossa parada no espaço da TV. Mano, deixa eu pular a pergunta aqui, que tem pergunta demais, né? Deixa eu falar, ó, de transição de disco pra disco, nesse tempo alguém de vocês, mano, desanimou ao ponto de falar assim, mano, no parar com o rap? Parar com o rap não, porque pra gente falar parar com o rap é morrer, né? É morrer, porque música é a nossa vida. Então eu, por exemplo, eu entendo gente que desanima do processo, mas o que eu posso dizer, sem tirar ninguém, é que não é artista, aliás, é só artista, não é músico. Eu me considero músico. E músico por quê? Se eu passar 6 meses sem fazer música, isso vai me dar depressão. Eu vou ficar desanimado, e não é questão de grana. É questão de você ter uma ideia na cabeça, ter um som que você acorda pensando nele, ir pra máquina produzir e botar uma rima. Se vai dar dinheiro ou não é outra história, mas você precisa fazer. Eu acho que música é isso. E não tô dizendo que quem desiste no meio do caminho, não tô, na verdade, criticando. O que eu tô dizendo é que eu acho que tem uma mentalidade que separa quem quer ser artista de quem é músico. Ser artista é a vontade de aparecer, é a vontade de eu tenho alguma coisa para apresentar e eu vou querer mostrar para os outros. Ser músico é alma. Então eu tenho certeza que o Eli, o Joe, o Slick, a gente dorme pensando música, a gente acorda pensando música. A gente tá vendo um filme, a gente ouve a música e já quer saber de quem que é aquela música.
Você vê uma situação diferente, de repente eu tenho certeza, se eu ficar 40 minutos ou 2 horas aqui trocando ideia com os parceiros e com as parceiras que estão aqui ouvindo a gente, vai ter alguma coisa na conversa que vai me chamar a atenção e que vai me inspirar a, de repente, começar a escrever alguma coisa. Então, quem é músico é isso. Você ouve bater uma latinha, você fala, puto, o barulho dessa latinha bateu diferente, eu acho que dá pra fazer um beat disso aí. Isso aí. Então eu não consigo pensar, parar com o rap. Eu vou parar com o rap no dia que eu morrer. Às vezes acontecia do intervalo de um disco pro outro demorar um pouco mais, porque aí o que acontece? Cada um tem uma correria, né? Independente é o rap. E aí às vezes o Marcão tava na correria dele, eu tava na minha, o Slick na dele, mas a gente nunca deixou de lado o rap de jeito algum. A gente acorda, é o que o Marcão falou, a gente dorme e acorda com a música na nossa cabeça. Então fica meio difícil você abandonar isso daí e de uma hora para outra achar que vamos viver sem. Não vive. E dizer, óbvio, tem os venenos da vida? Tem. Mas os venenos da vida, ele é muito mais causado pelo mercado da música do que pela música. Então dizer assim, desanimei. Em alguns momentos a gente desanima mesmo. Com a rádio que não toca a música que você quer porque os caras querem tocar a música que eles imaginam. Muitas das vezes o show que você vai super empolgado pra fazer uma apresentação da hora, aí chega lá, o bagulho tá tudo desorganizado, o som zoado, o contratante que não respeita direito. Então essas coisas, lógico que desanima. O bate-boca hoje nem tanto, mas o bate-boca com um dono de gravadora, com um dono de selo, no sentido do, eu acho que essa música é bacana, vamos trampar? Não, eu acho que essa outra aqui. Não, vocês fizeram um monte de música que eu acho que não tem nada a ver, tem que produzir uma outra que é mais ou menos assim. Essas coisas causam desânimo. Mas é coisa do métier do mercado, do métier de quem quer comercializar a música. Agora, se a gente falar da coisa que brota na gente, do amor que a gente tem pela música, que é natural, até hoje não teve desânimo. Teve momentos, sim, que nem ele falou. Eu passei praticamente 10 anos na política, longe da música. Fui assessor de vereador, trabalhei em secretaria da Prefeitura de São Paulo, numa secretaria ligada à questão de igualdade racial. Então, esse período, eu me senti deslocado. Por quê? Porque eu estava fazendo uma função onde eu tinha curiosidade de... o rap fala que a gente tem que levar melhores condições para o nosso povo, mas só através da música eu não consigo isso. Como é que eu posso fazer isso se intensificar e tornar verdade? Se a gente tiver um vereador e eu for assessor de um vereador, eu vou poder levar as ideias da rua pro vereador e o vereador vai fazer isso acontecer em forma de projeto de lei. Então eu falei, tem que estar lá. Não pode ser só o rap falando e não trazer a solução. Aí eu embarquei na política de vez. É uma experiência bacana pra minha vida, mas pra minha vida musical eu sei que em certo ponto isso me trouxe até um pouco de depressão. Então tem essa parada, eu posso dizer, me entristeceu por estar longe. Agora o amor pela música, a vontade de fazer música continuou a mesma desde quando comecei no rap. E quando você trabalha com música também, no meu caso eu tenho um home studio, e aí eu comecei a produzir outros grupos, né? Então quando você começa a fazer música para os outros, você acaba não fazendo para você. Porque a cabeça fica situada, tem que fazer isso, tem que mixar aquilo, tem que produzir tal coisa, tem que arrumar o vocal de fulano, ciclano, você começa a ficar com a mente naquilo ali, e aquilo te toma um puta tempo. E isso também dificulta na elaboração das músicas, né? Mas música é o nosso dia a dia, né? Não tem como falar que não. Não tem como, né? Marcão e Eli, valores individuais. Quem é quem, mano? O que vocês fazem fora do DMN? Música. Música, Fora do DMN, mas é só música. Assim, eu do grupo, eu sou o que mais fico me enfiando em parada política. Então toda hora eu tô envolvido em algum debate, toda hora eu tô conversando com algum parceiro que tem algum tipo de questão ligada à cultura, mas que passa por
gabinete de vereador, de deputado, de ação com o prefeito, de governador. Então eu sempre estou nesse métier da música, conversando com o partido político. Agora minha cabeça 24 horas é fazendo política com o que eu aprendi com o rap, com o que eu aprendi com o hip hop. Então eu tô vivendo música, eu tô fazendo política, mas pautado na música. Não é um bagulho não é uma coisa à parte. Em alguns momentos, óbvio que tem a liturgia desses espaços que você tem que seguir, como as pessoas entendem que tem que ser para você fazer política, mas a minha mente ela tá 24 horas raciocinando o que eu aprendi na rua, o que eu aprendi com hip hop. Então não é falar que é música, não é tiração, é que é isso. É o nosso natural. E o meu caso é a mesma coisa, cara. Eu só não sou ligado direto ao lance dos partidos, mas no meu caso, eu vivo realmente da música, né? Agora que entra aqui, as influências aqui. Você é produtor também? Já produziu também, né? A gente arrisca. Né? Aí vocês estão dois produtores no grupo, aí quer mais o quê, né? Mas o monstro é o Eli. Eu sou meio chato. Então eu não tenho muita paciência de agradar a todos os gostos. Então eu percebi que como produtor, eu já trabalhei com os nossos irmãos Justa Causa, então já tenho uma afinidade de 1000 anos, rolou legal produzir. Trabalhei com o Ed MC, produzi a música que tem um videoclipe que é sozinho no quarto, que é eu, Ed MC e o WD, mas é gente que é parceiro de 1000 anos e que flui. E eu percebi que quando não é gente muito próxima, tem umas ideias que eu falo, tá que pariu, tá bom, vamos lá, faz, mas aí você não faz com tanto afinco, com tanto amor. Então eu meti um pouquinho o pé no freio, tô produzindo umas coisas mais pra mim, os parceiros que falam, faz um beat aí eu faço, mando, mas eu não tenho a versatilidade e nem a paciência que o Eli tem. Então, do lado de cá, eu e o Fabinho também, não tem nada a ver com o assunto, mas eu e o Fabinho, a gente faz eventos juntos também, eu sou a parte do chato também. Então tem festa que eu cato e largo na mão dele. Falei, mano, não dá, mano. Tem muita gente hoje em dia que não tem a visão que a gente tem. Então, hoje em dia, ele é esse versátil e eu sou o chato. Isso aí, tá vendo que acontece em tudo quanto é lugar, né, DJ? Eu sou mais paciente. Eu no meu caso, eu não produzo só rap também. Que nem você já agregou já... Você usa sintetizador? Uso, lógico, tem que usar, né? O Tytunes, Autotunes, né? Autotune é algum, nas vozes do pessoal que gosta. Aí você já misturou um funk, eletrônica, então você tá misturando tudo, você tá fazendo toda essa mesclagem. Não, eu no meu caso, eu produzo vários estilos, né? Faço reggae, faço rap, faço música gospel, faço dance music. Tô envolvido em várias situações. E trilha sonora de uns filmes aí também, que graças a Deus eu entrei nesse segmento aí e me deu uma guinada. Vamos, eu vou pedir desculpa aí pro público aí, que não vai dar espaço para fazer as perguntas deles, né? Que a gente tem horário para acabar. Senão até depois o YouTube também derruba se passar do horário. Então vou fazer uma última pergunta aqui. Eu peço desculpa pro público aí de não dar espaço para vocês fazer perguntas. Mas pode mandar lá, os caras respondem. Depois vocês veem a live lá, vocês comentam lá as perguntas do pessoal lá, beleza? Demorou. É só mandar, a gente responde depois. Vou fazer uma pergunta pro Marcão, que ele gosta de falar disso. Racismo, mano. Você acha que o povo tá calejado de ouvir sobre isso? Vamos misturar as duas coisas, resumir tudo numa só pra gente terminar e começar. O racismo, se o pessoal tá calejado de ouvir, como é que tá e não agir também. E sobre a cultura de hoje. As pessoas que dizem que estão calejadas de ouvir sobre racismo, eu posso analisar de duas maneiras. Ou é o racista que não quer ouvir, ou é o povo que sofre, o nosso povo que sofre com racismo. E você enfrentar o racismo é uma coisa difícil mesmo. Você o tempo inteiro tá dizendo, caramba, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, mas tem alguém que tá querendo me tirar pela cor da minha pele. Eu sou foda, eu produzo bem, no mercado de trabalho eu sou uma pessoa bem situada, mas por conta da cor da minha pele, tem alguém que diz que eu sou inferior, que eu não tenho capacidade. Então eu acredito que para o povo preto, é muito difícil encarar essa realidade. Todo o tempo você admitir que você é bom, mas perceber que tem uma barreira. E que você tem que ficar lutando com essa barreira o tempo inteiro.
Então, por exemplo, hoje, sabendo o racismo, o que é, a gente consegue digerir melhor a ideia, se fortalecer e continuar caminhando. Mas eu tenho uma passagem na minha vida eu devia ter uns 9, 10 anos, que é um bagulho que depois de muito tempo que eu fui me tocar e falei, ó, que bagulho foda. Moleque, época de pipa. Aí minha mãe, vai na venda comprar um ovo, não sei o que, não sei o que. Eu fui na venda, deixei a latinha de linha ali, pá, corri na venda, cheguei na venda, aquela que o moleque fica olhando pro céu o tempo inteiro. Aí falei, o senhor me vê um ovo, me vê, o mano não pensou duas vezes, falou, além de preto é gago. Ixi. Na hora, moleque, pai, eu comprei os negócios, voltei pra casa, pensei um pouco e depois passou batido. Com os anos, como a gente vai raciocinando sobre o racismo, aí a gente acaba entendendo como é que é o mecanismo. E assim, eu agradeço a todas as forças do universo que por mais que os meus pais não tenham essa cultura da militância de, existe racismo, você tem que ser 2, 3 vezes melhor, mas meus pais sempre foram aqueles que disseram assim, vocês são preto, pra mim e pros meus irmãos, vocês são pretos, são igual a todo mundo, o barato não é fácil, só que vocês têm que sempre manter a cabeça erguida. Isso fez com que eu pudesse caminhar com um pouco mais de energia para não sucumbir ao racismo. Agora, tem uma parte dos nossos irmãos que vai pro álcool, tem uma parte dos nossos irmãos e irmãs que vai pro crime, tem uma parte dos nossos irmãos e nossas irmãs que não quer fazer porra nenhuma da vida, e não é porque é vagabundo, é porque depara com isso o tempo inteiro e não tem força de lutar contra. Não tem força. O racismo faz isso. O racismo tira a nossa dignidade, tira a nossa energia, o tempo inteiro fica nos subjugando. Então, as pessoas que ficam com essa parada de esses grupos que ficam falando de racismo é mimimi, é o racista. Isso é o racista, é o discurso do racista. Os pretos que falam isso daí, na verdade, eles são vítimas desse processo de racismo que eles absorveram tanto que muitas das vezes eles preferem negar do que falar é racismo mesmo. Eu tô andando na rua, tô chegando na rua de casa, tem vizinho que desbaratina, que não quer falar comigo, ou atravessa de calçada, ou tô andando na Avenida Paulista, tem um monte de bico que abre alas quando eu tô passando, e eu sei que é porque tá vendo um preto em direção a ele e fica com medo. A gente que entendeu o processo se fortalece. Hoje eu paro na porta de banco e não por ser Marcão do DMN, nada disso. Mas hoje se eu entrar numa porta de giratória do banco e travar, eu falo, chama a polícia, que eu não vou sair daqui. E eu já fiz isso milhares de vezes. Deixa a fila quilométrica aí. Ô, irmão, tem que sair daí, vigilante. Sai daí que você tá tumultuando. Falei, tô tumultuando mesmo. Não tô armado. Você já sabe que eu não tô armado. Se a porta tá travando, chama a polícia. Vou chamar mesmo. Falei, se eu tivesse medo de polícia, eu não saía na rua. Então, eu já tô fortalecido nesse ponto. Vou tumultuar mesmo. Entro em loja, segurança. Outro dia fui fazer um rolê com meu filho, comprar uns baratos. Entrei na loja, o segurança tava na porta e me ameaçou ir. Eu já virei na lata, falei, não vem. Fica onde você tá. Não vem. Então tem algumas coisas que a maioria da população não sabe e fica baqueada. Agora, se souber, é 2 caminhos. Ou o racista vai recuar ou esse Brasil vai virar um barril de pólvora em breve. Porque o racista ele não deixa outra opção pra gente. O racista é o cara que faz, por exemplo, os seguranças no Carrefour matar o cara asfixiado. Eles não dão oportunidade pra gente. O racista é o que faz o Estado, por exemplo, sumir com 3 moleque preto e ninguém sabe onde os moleques estão até hoje. O racismo mata a Marielle. Ele não dá oportunidade pra nós. Então os pretos, quando entender qual que é e ficar ligeiro, tiver as atitudes pra cobrar na hora, ou o racista vai recuar e falar, eu posso não gostar dos pretos, mas tenho que respeitar, ou o bagulho vai virar um barril de pólvora.
vai virar guerra. Só tem esse caminho. A diplomacia a gente usa mó cota, mó tempão. DMN já tá há mais de 30 anos falando de racismo e as merdas continuam acontecendo. Vai chegar uma hora que o bagulho vai ficar louco. Ou o racista vai recuar ou esse Brasil vai virar guerra. É preto contra branco. É periferia contra elite. Não tem boi. Não tem outro caminho. A gente não tem. A gente quer paz o tempo inteiro. As nossas músicas pregam paz o tempo inteiro. Agora, o lado que oprime não quer saber. Fica com conversinha. Ah, o segurança que matou asfixiado. O segurança que matou o cara é terceirizado. Não é culpa nossa. Porra, você contratou uma equipe pra funcionar no seu estabelecimento que matou um cliente. Como é que não é culpa sua? Então tem essas pegadinhas do racismo que a gente tem que ficar ligeiro e volta a repetir. Se o racista não recuar, mais cedo ou mais tarde o Brasil vai embaçar. Vai embaçar. E aí a outra é... Sobre a cultura de hoje, o que você acha da cultura de hoje? Como que tá? Se é como antigamente? Cultura hip hop? Vamos falar do hip hop. Ah, mano, eu acredito nisso. Eu acredito nisso aqui, ó. É o que tá aqui, ó. Ninguém ganhando nada, na maioria das vezes gastando, mas tá botando um bagulho de qualidade pra gente mostrar música pra quem não tem a possibilidade de ver a gente tocando nas diversas emissoras do país. De graça, dentro de casa. É isso. Agora esse bagulho de... Eu sou trapstar, ou eu sou o rapper número 1, eu tenho 1 milhão de seguidores. Isso aí pra mim é gente que já saiu do prumo e tá na mesma lógica de quem sempre oprimiu ou quis ter essa condição de exclusividade. Então, assim, falar mal de um monte de coisas novas, a gente poderia falar porque tem um monte de porcaria mesmo. É os caras que hoje acreditam que só porque tem uns panos da hora, só porque tá ganhando dinheiro com plataforma digital, ele é melhor que os outros. Mas não compensa. Eu acho que pra gente avançar e se fortalecer, a gente tem que falar que a força tá aqui, ó. O exemplo do hip hop tá aqui, ó. E você viu ali o mano que resgatou ali, trouxe. Ele veio aqui a primeira vez hoje, trouxe umas revistas, Rap Brasil, disco do DMN, tá tudo lá. Da os hora. caras das antigas, os caras guardam toda aquela Rap Brasil que saía todos os grupos. Essa época era bom demais. Eu tenho um pouco de resistência de dizer que essa época foi boa demais, porque a gente continua aqui, vocês estão aqui. Com certeza. Então essa época é boa, esse momento é bom, isso é da hora, isso vai deixar legado, isso tem fruto. Aquilo foi bacana, mas a roda gira. A gente tá aqui pensante e com condição de criar conteúdo pros moleques que estão chegando agora, pras meninas que estão chegando agora, também admirar o nosso trabalho. O que a gente não pode se levar é pelo conflito de geração, que é normal. Então tem uma galera que vai chegar e vai ter mais proximidade com coisas que dizem respeito à idade dela, mas que o comércio faz questão de dizer, ó, isso é para jovem e isso é para quem tem mais idade, e aí é um problema do comércio, só que a gente não pode cair nisso. A gente tem que estar ligeiro em saber que o nosso tempo é até o último dia que a gente estiver respirando nessa terra. O bagulho bom é hoje. Várias paradas o DMN fez da hora lá atrás, mas se eu ficar com saudosismo eu não avanço. Se eu ficar com muito, puta, era da hora a festa nos cenários. Puta, foi da hora o rap que teve lá na Reggae Night. Puta, era da hora as festas no Palmeiras. Não tem mais, eu me limito. E hoje, né? Eu me limito. E eu acho que um pouco do ser humano... A gente tá numa sociedade que o tempo inteiro fala que a gente tem que seguir o que os veículos de comunicação dizem, o que é a moda.
Mas eu acho que a gente não pode cair nessa pegadinha de que a gente tá com uma idade um pouco mais avançada do que os moleques que estão fazendo rap hoje Tamo estourado. velho, é isso? Não, eu vou dizer que a gente tá mais experiente. É, porque quando a gente fala isso, ele dá risada. Mano. Porque o que acontece? Eu acho que uma forma do ser humano, e aí eu vou viajar um pouco, eu sou meio biruta, de vez em quando eu viajo. Eu acho que o mecanismo do ser humano para não se sentir desconfortável com o que ele não conhece é criar essas teorias de puta, o tempo bom era lá e não volta nunca mais. Não, eu tô pensando e eu tenho a mesma capacidade de entender o que é o mecanismo do hip hop hoje como o Rafa Moreira. Eu tenho a mesma capacidade de entender como é que é o hip hop hoje como um Felipe Ret. Eu tenho a mesma capacidade de entender como o hip hop flui na sociedade como um Djonga. Ué, senão eu vou pra dentro de casa e paro, me aposento. Não, a cabeça é pensante, a milhão. DMN é pensante, a milhão. Eu tô fazendo as paradas com realidade cruel, é a mente pensante, a milhão. O nosso tempo é agora. Algumas pessoas podem não gostar. Agora não é uma questão de que tá obsoleto ou que tá ultrapassado. É uma questão da gente conseguir se situar. A gente viveu numa época que a gente foi desbravador. E mesmo sendo desbravador, tinha uma par de gente atrás que falava: caramba, eu queria chegar onde esses caras estão. Só que eles não viam os venenos que a gente estava passando. E essa condição de ser desbravador era como se a gente fosse a linha de frente para tudo. Hoje, tem outros que aprenderam com a gente, são linha de frente. Agora, não é o fato dele ser linha de frente que eu sou descartável. Jamais. Eu lembro que quando a gente fez quando o Racionais lançou, foi o Raio X Brasil, não, Escolha o Seu Caminho, no Rosas de Ouro, naquela época a gente tinha apoio da Vision Streetwear, né, que era a marca do momento. E a gente foi na Vision e a gente pegou umas parcas cor de vinho, umas bermudas Vision, né, lembra? Preta, tal, não sei o que, tinha umas touquinhas lá, meio Naughty by Nature, aquelas de amarrar, né? E aí, cara, a gente apareceu a gente foi cantar no palco do Rosas de Ouro e todo mundo do hip hop falou que a gente tinha virado um grupo de playboy. Porque a gente tava de roupa, vinho, vai vendo que situação. E subimos no palco de roupa vinho, não tava de roupa preta. Então, isso já foi um absurdo. Não, o DMN agora é um grupo de playboy. No entanto, uma semana depois, tava o hip hop inteiro tava vestindo Vision. Entendeu? Então é muito louco isso, né, mano? A evolução. Beleza. Eu acompanhei vocês muito tempo, eu via, mano, eu falava assim, mano, o Eli é o cara que menos fala. Eu sempre vi ele quietão. Eu falei assim, eu não sabia que ele falava. Mas é só pra tirar uma onda. Vamos de música, mano? Senão...